Olá, somos o Eduardo, Guilherme, Lucas e Matheus e vamos apresentar nossa análise comparativa entre os analisadores léxicos de JavaScript e Python 3.13, implementados usando o Antler 4. Nosso foco é entender como essas linguagens estruturam suas regras lexicais e como elas lidam com diferentes elementos, como números, identificadores e strings. Selecionamos três regras fundamentais para análise, que é o reconhecimento de números literais, identificadores e strings. Além disso, realizamos testes nos analisadores para entender as suas diferenças e geramos diagramas de sintaxe para visualizar essas regras. Eu sou o Matheus e hoje eu vou explicar o reconhecimento de números literais pelo JavaScript Lexion e pelo Python 3.3 Lexion. Vamos começar pelo JavaScript. Aqui, a gramática está dizendo que um número inteiro pode ser também um decimal literal. A segunda linha define números que começam com o dígito de 1 a 9, seguido de 0 ou mais dígitos de 0 a 9, ou seja, qualquer número inteiro positivo sem zeros à esquerda. Essa linha trata o caso específico do número zero isolado. É o único número permitido a começar com zero sem erro de sintaxe. Agora vamos ver a regra decimal literal, que trata dos números com ponto decimal. Aqui a regra define um número decimal, que um número decimal deve começar com uma parte inteira válida, ter um ponto e pelo menos um dígito depois do ponto. Vamos para o Python. A regra começa exigindo um ou mais dígitos, ou seja, o número deve começar com uma parte inteira obrigatória. Em seguida, temos um ponto opcional, seguido de um ou mais dígitos. Isso permite formar números com parte decimal. Como está em parênteses com ponto de interrogação, significa que essa parte pode ou não aparecer. Por fim, a regra permite opcionalmente um componente exponencial, definido na próxima regra exponent part. O expoente sempre começa com a letra E minúscula ou E maiúsculo, indicando a parte exponencial da notação científica. Depois, pode haver um sinal positivo ou negativo, mas isso é opcional. A parte final exige um ou mais dígitos, que representam o valor do expoente. E aqui temos uma tabela que compara os lexers do JavaScript e do Python. Podemos ver que ambos aceitam números inteiros e também números decimais. Porém, o JavaScript não aceita zeros à esquerda, o separador, o Python não aceita e a notação científica não é aceita pelo JavaScript. Olá, eu me chamo Eduardo Barcelos e agora eu vou explicar como funciona os identificadores para o JavaScript e para o Python, ou seja, como são as regras para definir o nome das variáveis e das funções, o que é uma parte fundamental da análise lexa, onde o lexer converte o código-fonte em tokens válidos. Bom, agora vamos começar pelo JavaScript. Aqui vemos a definição formal do lexer para identificadores. Na primeira porção, onde tem a definição do identifier, nós vemos que o identifier é composto por um identifier start, seguido de 0 ou mais identifier part. Esse asterisco ele indica que se é 0 ou mais identifier part. Já na segunda porção, vemos a definição de identifier start. O identifier start pode ser uma letra Unicode, ou um símbolo de cifrão, ou um hífen, que é o tracinho. Na terceira posição, vemos o identifier part, que ele inclui tudo que o identifier start possui, mais o dígito Unicode. Agora, vou analisar o lexer do Python 3.13. Ele possui um name, que é equivalente ao identificador, que ele é formado por um id start, seguido de 0 ou mais id continue, onde o asterisco também equivale a 0 ou mais ocorrências do id continue. Na segunda parte, vemos o fragment id start, onde ele define o que é o id start. Ele aceita apenas letras ASCII, de A a Z, maiúsculas e minúsculas, e
underline. Agora, na terceira parte, onde tem fragment e the continue, ele estende também para que seja possível incluir dígitos de 0 a 9. Agora vamos comparar os dois lexers na prática, colocando lado a lado o JavaScript e o Python 3.13 com alguns exemplos. Como nome padrão, ambos aceitam myvar ou underline count como nome. Na segunda linha, vemos Unicode, onde o JavaScript ele aceita caracteres Unicode e o Python já não aceita. Números no início. Ambas as linguagens não aceitam começar com os seus identificadores com números no começo. Ambos irão apresentar erros. E na última linha, mostramos um exemplo do cifrão, onde no JavaScript ele aceita colocar esse símbolo nos identificadores, mas já no Python ele não aceita. Isso reflete as filosofias diferentes do JavaScript e do Python, onde o JavaScript ele prioriza maior flexibilidade, enquanto o Python valoriza mais a simplicidade e legibilidade dos seus identificadores. Meu nome é Guilherme e hoje eu vou falar sobre as diferenças no reconhecimento de strings literais do Python e JavaScript. Começando primeiramente pelo Python, a gente vai ter o token principal string. O token principal ele captura qualquer tipo de string e reconhece as strings normais, raw, bytes e fstrings. Após isso, a gente vai ter o fragmento short string, que reconhece strings curtas com aspas simples ou duplas. Ele também trata escapes como /n e /barra. A gente também vai ter o fragmento long string. Ele reconhece strings multilinha com aspas triplas. As strings multilinhas podem ser utilizadas tanto com aspas duplas quanto simples, como pode se observar nos exemplos. Outro fragmento vai ser o sort bytes, que lida com literais de bytes curtos, comuns e manipulação binária. A string vai sempre começar com B, mas ela também pode começar como, por exemplo, B e R, que daí vai ser uma string byte raw. A gente também vai possuir a long bytes, que lida com bytes em múltiplas linhas. Por exemplo, B abre 3 aspas simples, bytes em múltiplas linhas. Daí a gente vai ter bytes escape sequence, que vai ser trata sequências de escape válidas dentro de bytes. Exemplo, B, sinalizando que é uma string de bytes, aspas duplas, /n, que é uma quebra de linha, /n. Agora indo para o JavaScript, a gente vai ter o token principal, que é a string literal. Token principal para strings com aspas simples ou duplas. Internamente chama fragmentos para tratar conteúdos e escapes. A gente vai ter os dois fragmentos daí. Double string character e single string character. Ambos tratam o conteúdo entre aspas. Exemplos. Abre aspas duplas A, B, C. Fecha aspas duplas, que é um exemplo do double string character. E outro exemplo, aspas simples, A, B, /, escapando a barra. C, fecha aspas simples. Tipo, single string character. Outro fragmento que a gente vai ter vai ser o escape sequence. Ele é responsável por suportar /n, /xff, /u, xxx. Então ele vai conseguir, por exemplo, adicionar um emoji dentro da linha, que seria /u, abre chaves, o número do emoji, a identificação do emoji, fecha chaves. Ele vai conseguir tratar números hexadecimais, como por exemplo, /x41. E a gente também vai ter o fragmento do backtick com template. Strings com crase que permite multilias e interpolação com $chaves. Como exemplo, a gente vai ter crase template string
/n com várias linhas, que é uma string com várias linhas de template com a crase. Outro exemplo, crase, olá, vírgula, dólar, chave, nome, chave, exclamação, crase, que vai fazer interpolação. E qual será a conclusão? Python tem maior diversidade com prefixos, bytes, f-strings, etc. JavaScript tem foco em interpolação com crases, template strings, e ambos usam fragmentos e modos para modularizar o reconhecimento. E para finalizar, então, as conclusões e os aprendizados do grupo, né, são que o JavaScript prioriza flexibilidade, permitindo o encode em identificadores e separadores em números. O Python é mais estruturado, suportando notação científica e strings multilinha. E essas diferenças refletem nas filosofias da linguagem, né? Tipo, o JavaScript busca dinamismo, enquanto o Python foca em legibilidade e padronização. E foi interessante também perceber que, como pequenos detalhes nas regras léxicas, impactam na usabilidade e no design das linguagens, né? Então é isso aí.